beldades, depois de eu fazer aquele vídeo sobre os filmes pra assistir na Netflix, vocês pediram bastante nos comentários pra eu fazer um vídeo também sobre os documentários que existem na Netflix e qual que eu gostava mais, uma lista, enfim. Sem brincadeira, ultimamente eu vejo mais documentários do que filmes, mas eu separei só 5 aqui pra vocês. Então se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos sobre documentários da Netflix, não se esqueçam de deixar um gostei ali embaixo, porque é pela quantidade de gostei que eu meço se vocês gostaram do vídeo ou não, óbvio, né? Não sei porque eu falei isso. O primeiro documentário que eu vou recomendar aqui é The Hunting Ground. Se vocês conhecem a música Till It Happens to You, da Lady Gaga, vocês provavelmente já conhecem o documentário, ou não, né? Essa música foi escrita pro documentário e ela concorreu ao Oscar e não acredito até agora que perdeu. Esse documentário vai contar sobre os milhares de casos de estupros nos campos universitários americanos. Vocês têm que se preparar muito pra ver esse documentário, porque, sério, eu cometi um erro de assistir de madrugada antes de dormir, porque eu fiquei chorando horas, sem brincadeira, eu não conseguia dormir. Não assistam antes de dormir, recomendação aqui por experiência própria. Chega a dar nojo de ver tanto conflito ridículo desse documentário, quando na verdade o ponto maior deveria ser a vítima e o que a vítima tá sentindo e punir o agressor. Mas não, a impunidade reina, a universidade prefere abafar o caso do que sujar o nome deles e tudo continua como sempre. Homens estuprando e mulheres ficando caladas e silenciadas por pessoas que falam que ou elas inventaram, sabe-se lá por que caralho, sendo que 95 a 98% dos casos de estupros não são invenção. Como o agressor sabe que nada vai acontecer, ele vai lá e continua fazendo. E parabéns para as pessoas que estão envolvidas e que veem isso, mas que fazem vista grossa e falam: ah, não vou me meter porque isso pode sobrar pra mim. É bom sempre lembrar que estupro não é brincadeira, estupro não é uma coisa rara. Você provavelmente conhece alguém que já foi estuprado ou tem uma amiga que já foi estuprada. Não é só mais uma pauta feminista, isso é uma pauta de todo mundo, gente. Todas as pessoas que têm no mínimo bom senso de saber que estupro é uma coisa séria. Enfim, acaba que a música da Lady Gaga, que diz Till It Happens to You, que significa até acontecer com você, é a maior verdade da vida. Essa letra é maravilhosa. Uma pessoa não deveria esperar acontecer com ela pra ela ter empatia pela situação de outra pessoa. O segundo documentário que eu vou recomendar pra vocês chama Amy. É um documentário biográfico sobre a história da Amy Winehouse. Muita coisa de lá eu já sabia. Eu era bem fanzoca da Amy Winehouse. Eu já conhecia a história dela com o Blake. Eu já sabia que ela tinha um relacionamento abusivo. Eu já sabia que a vida dela era bem difícil. Esse documentário mostrou outro lado. Ele mostrou também muitas coisas do pai dela, que a Amy já tava doente, já tava ruim, e a única coisa que o pai dela pensava era no dinheiro, enquanto ela ia lucrar com tal show, e foda-se a saúde mental da filha dele. É um documentário bem completo. Eu gostei demais dele. Passa muito rápido. É muito triste também, então esteja preparado. O terceiro documentário que eu recomendo pra vocês se chama Winter on Fire. Vai contar a história das manifestações que ocorreram na Ucrânia em 2013 e 2014. E essas manifestações aconteceram por quê? O presidente da Ucrânia já tinha sido deposto em 2004. Ele voltou pro cargo em 2010. Ele voltou com aquele discurso falando que a Ucrânia precisava cada dia ser mais livre. O povo ucraniano abraçou completamente esse discurso, mas por trás dos panos o cara é um filho da puta. Por trás dos panos ele era pró-Rússia. Qual o problema dele ser pró-Rússia, Isabel? Bom, só ser pró-Rússia eu nem precisava explicar muita coisa, né? Ser pró-Rússia já é um... né? Pra quem não entendeu, o problema de ser pró-Rússia é que a Ucrânia, até os anos 90, ela fazia parte da União Soviética e a liberdade era uma coisa completamente desconhecida pros ucranianos, até que no início dos anos 90 ela se desvencilhou finalmente, se libertou da Rússia e se tornou independente. Muitos ucranianos não suportam a ideia de voltar a ter relações ou reatar qualquer laço com a Rússia que possa retroceder os passos que por tantos anos eles lutaram para que acontecessem. Diante dessa situação do presidente querer reatar laços com a Rússia, é óbvio que os ucranianos foram pra rua e chega a dar inveja do patriotismo deles. O documentário mostra o movimento estudantil não deixando barato e indo pra rua todos os dias. O documentário mostra a polícia agindo como se fosse um exército. Eu nem chamo de polícia aquilo pra mim é um exército, só com um cacetete de metal, dando na cara das pessoas. Foda-se se era mulher, se era criança, se era homem, adulto, jovem, idoso. Não tinha nenhuma divisão, todo mundo apanhava. Era contra o governo, tava apanhando, levando na cara. E no fim, quem era manifestante se tornou sobrevivente. O documentário conversa com muitos desses sobreviventes e é incrível, é fantástico. Recomendo pra todos. O quarto documentário que eu indico pra vocês é What Happened Miss Simone. Vai contar a vida, a história, a trajetória da cantora Nina Simone. Eu não fazia ideia de tanta coisa que ela passou na vida dela. Ela era uma mulher negra, ativista, completamente defensora dos direitos civis. Cantava
muito, era super flexível, não cantava só jazz, cantava R&B, cantava soul. Ela sofria muito com a bipolaridade dela e principalmente depois dela ter sido abusada em casa pelo próprio marido. Na própria casa, ela por muitos anos fez parte de um relacionamento abusivo do qual ela não conseguia se desvencilhar. E o documentário mostra isso e a gente fica tipo, pelo amor de Deus, Nina, senta aqui, amiga, vamos conversar. E a gente vê quão destrutivo um relacionamento abusivo dessa forma pode ser pra uma pessoa. E as pessoas contam realmente como ela conseguiu se reerguer diante dessa situação toda que ela passou, como era ser uma mulher negra nos Estados Unidos dos anos 60. E olha, não era fácil. Essa mulher é assim, um exemplo pra todo mundo, gente. Todo mundo deveria ver esse documentário. O quinto e último documentário se chama Living on $1. Vai contar a história desses estudantes de economia que depois de fazerem faculdade na Califórnia, tudo lindo e perfeito, foram pra Guatemala com o intuito de ter apenas $1 por dia, que é a realidade dos guatemalenses. Não é aquele documentário completo como o que eu falei anteriormente da Nina Simone, mas é um documentário muito bom, principalmente pra quem acredita que existe meritocracia nessa vida, pra quem é adepto de ler aquelas matérias que saem uma vez a cada ano bissexto, que é a história de um cara que saiu da favela, que passou em 12 vestibulares de medicina porque ele estudou muito. Isso não é uma regra, isso é uma exceção da exceção. Então, sinceramente, esse é um documentário incrível, mostra exatamente como não existe meritocracia no mundo. Enfim, recomendo muito esse documentário pra vocês. E esses foram os documentários de hoje, gente. Não esquece de deixar o like se vocês querem mais vídeos indicando documentários que eu gostei da Netflix. Se inscreva ali embaixo pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no VED, porque a gente tá perto dos 100 mil. Eu tô morrendo. Me siga nas redes sociais, principalmente no Snapchat, que eu falo um monte de besteira lá. Vejo vocês amanhã. Um beijo. Tchau!